a paz do Senhor. Guiados pela Bíblia, sempre guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo, a igreja segue de pé, a igreja segue avançando, a igreja segue impoluta, forte e valente na presença do nosso Deus. Eu quero convidar os irmãos que têm um exemplar da palavra do Senhor, que possa abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 28 e versículo de número 11. Glórias a Deus. Jeremias, capítulo de número 8 e versículo de número 11. Nessa noite, Jeremias 29, versículo de número 11. Jeremias 29, versículo de número 11. Glórias a Deus. Deus tem uma palavra para nós nesta noite. Glórias a Deus. Também, desde já, cumprimento todos quantos estão conosco ligados pelas redes sociais. Vocês são importantes para o Senhor e nós nos sentimos honrados com a presença dos irmãos que estão aí ligadinhos no trono do Pai. Glórias a Deus. Vamos ler, pois, a palavra do Senhor, que nos diz da seguinte forma: porque eu bem sei os planos que eu penso de vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, ou em outra versão, esperais. Os irmãos podem se assentar. Glórias a Deus, irmãos, por esta palavra que é digna de aceitação. E nessa noite, o Senhor Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, na sua grandeza, no seu grandioso poder, Ele nos deixa essa preciosa promessa, essa promessa que vai de encontro às nossas vidas, essa promessa que ela nos acompanha desde quando nós aceitamos ao Senhor. E interessante que poucos são aqueles que se interessam em tomar conhecimento das promessas do Senhor. E quando o Senhor nosso Deus, Ele olha para nós e nos deixa essa mensagem, Ele está dizendo: olha, mesmo que esteja dando errado, mesmo que esteja de uma maneira que eu não estou me agradando, Ele ainda tem um plano para vós. Glória a Deus. Mesmo que durante todo o ano de 2022 não foi do jeito que você pensou na virada do ano passado. Porque uma coisa que nos chama muita atenção, irmãos, é que quando a gente vai passar de um ano para o outro, a gente faz vários planos, a gente planeja muita coisa, a gente planeja, e dentro dos nossos planos estão os nossos maiores desejos. Os nossos desejos, eles são entregues ao Senhor, e não há outro Deus que entregamos, somente ao nosso Deus. E quando nós entregamos ao Senhor, nós começamos a dizer: Senhor, eu quero um ano de 2022 assim. Senhor, eu quero que janeiro seja assim. Senhor, eu quero que fevereiro, que março, que abril, eu quero que o primeiro semestre, Senhor, eu consiga alcançar isso, eu consiga alcançar aquilo, e assim segue os nossos pedidos. Eu sei que já estamos chegando já ao final do ano, já a nossa mente já começa a querer trabalhar para o ano de 2023, pensando assim: não deu certo 2022, mas eu peço que Deus me dê 2023 desse jeito, daquele jeito, e do outro jeito, e do outro jeito. Mas o Senhor vem dizer: eu tenho um plano para vós. Glória a Deus. Aí você pergunta: mas que plano é esse que o Senhor tem para mim? Que tipo de plano é esse que o Senhor tem para mim?
O que eu preciso de entender para entrar no seu plano? Ele vem dizendo: eu tenho um plano de paz, plano de bem, plano de bondade. Porque a paz não é para nós vivermos em tempos de paz. A paz que Ele nos oferece é para vivermos em tempo de guerra. O militar do exército, eu tenho que falar do exército porque eu sou militar do exército, ele não é preparado para tempos de paz. Eu tenho 30 anos de exército e o tempo todo eu sou preparado para a guerra. Os irmãos viram o que aconteceu alguns anos atrás no Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, onde as forças armadas entram. As forças armadas não entram para fazer refém, elas entram para matar, para aniquilar, para destruir. Fazer refém é coisa de polícia, força auxiliar. O exército ele é preparado para aniquilar. Quando ele é chamado para uma situação, é para aniquilar. Então o treinamento ele é intensivo. E quando o Senhor nos dá a paz, é justamente para nós pelejarmos em tempo de guerra. Glória a Deus. E o Senhor vem dizendo: eu tenho um plano para vós. É um plano de paz e não de mal. Aí você pergunta: para que eu quero paz? Os irmãos já viram um filme de guerra? Quando o atirador está em meio à guerra para acertar o inimigo, como que ele faz? Ele não tem que manter a paz? Ele não tem que se fazer surdo para os tiros que estão acontecendo e mirar no inimigo e acertá-lo? Muitas das vezes as lutas na nossa vida, elas são constantes. E uma pessoa que não tem paz, ela tira a esmo, ela acerta pessoas que não tem nada a ver com o problema dela, ela machuca pessoas, ela atinge pessoas que não fazem parte da visão que ela está querendo atingir. Mas quando você tem paz e veio a guerra, Glória a Deus. você pega o seu fuzil, a Bíblia, você coloca ela no cavalo do ombro, respira, fecha a respiração e mira no inimigo, e esquece dos barulhos, esquece das fofocas, esquece das contendas e tem a paz para resolver os seus problemas. E você consegue atingir o alvo sem machucar ninguém, sem ofender ninguém. Às vezes no meu trabalho tem pessoas que do nada se levantam comigo, e quando eu digo: peraí que eu vou pegar ele de jeito, agora eu vou pegar alguém, não faz isso não, deixa para lá, é porque ele está passando por problemas. Mas eu não sou o alvo dele. Ele está passando por um problema, mas eu não sou o alvo dele. Mas porque ele não teve paz para lidar com a guerra interna que está dentro dele. E o Senhor vem nos fazendo uma promessa nessa noite: eu tenho um plano para vós. Glória. E um plano de paz. Para que eu quero essa paz? Para que quando a guerra bater na tua porta, você aprenda a lidar com os problemas da tua guerra. Alguém vai dizer assim: aquela irmã vive num vento, aquele pastor vive num vento, aquela irmã vive num vento, ela está no redemoinho, mas eu não vejo ela brigar com ninguém. Sabe por quê? Porque ela sabe o alvo que ela tem que atingir. Sabe por que ela não sai batendo em todo mundo? Porque na hora da guerra dela, ela diz: Senhor, me dê paz. Glória a Deus. É como aquele ditado, né? Me dê paz, que se me der força eu mato ela ou mato ele, né? Mas me dê paz, para que eu possa com temperança resolver as minhas guerras.
E dentro desta visão, o Senhor tem nos trago de janeiro até o dia de hoje. Alguns viveram grandes guerras no primeiro semestre, e outros têm vivido grandes guerras nesse segundo semestre. Guerras que pensavam que jamais iriam travar, ou guerras que pensavam que jamais iriam estar vencendo. Mas se estão vencendo, é porque o Senhor tem lhes concedido um plano que veio do céu sobre as vossas vidas. É interessante que nós temos 4 estações. Aqui em Belém do Pará não dá para perceber direito as 4 estações, mas para quem mora lá no sul consegue perceber que é o tempo da chuva, que é o tempo do vento gelado junto da chuva, que é o mês do outono, que é o tempo do outono, que é o tempo do verão, que é aquele sol terrível, seco, que é o tempo do inverno, que eu não me aguentava porque era frio demais. Para cada tempo vivido, nós precisamos de usar determinadas roupas. Para cada peleja que o crente tem, ele vai usar determinadas armas. Com essa aqui eu vou usar metralhadora, com essa aqui eu vou usar um canhão, com esse aqui eu vou usar um estilingue, como Davi usou. Isso aqui é coisa fácil. Mas muitas das vezes o problema é tão bobo, é tão pouco, que a gente quer pegar um canhão e dar um tiro. Não é canhão, é coisa mínima que você vai conseguir resolver. Então a vida do crente é seguida como as 4 estações do ano. E para a gente entender os planos de Deus, existem 3 segredos que a gente precisa entender para compreender os planos de Deus. São 3 atitudes cristãs para nós entendermos o plano de Deus na nossa vida. Deus tem plano, mas o plano ele só começa a ser visto. Primeira coisa, quando nós começamos a ser pessoas gratas. A gratidão. Escreve na tábua do teu coração: pelo amor de Deus. A gratidão, ela abre portas sobre si. Glória. Desde você agradecer um gari que recolheu um lixo na tua rua, desde alguém que te carregou no colo, seja grato a qualquer pessoa. Glória. Eu lembro quando eu era bem jovem, na casa dos meus pais, quando alguém fazia uma coisa para mim, minha mãe dizia a primeira coisa: tu agradeceu? Não, mãe, eu saí correndo de lá. E volta lá e vai agradecer. Mãe, mas o cachorro, lá tem cachorro, o cachorro quase me mordeu. Vai voltar lá e vai agradecer. Os meus pais não são crentes. Os meus 6 irmãos, 5 irmãos não são crentes. Mas a educação que meu pai e a minha mãe nos trouxe foi numa rédea bem curtinha. Bem curtinha. A rédea era tão curta que eu apanhava quando eu levantava, apanhava na hora do almoço, apanhava de tarde, apanhava de noite, na hora de dormir, apanhava de novo. Mas ó que coisa boa, ó que coisa maravilhosa. Eu estive esses dias na casa da minha mãe. Ela disse assim: ô meu filho, desculpe sua mãe. Eu falei: desculpe, mãe, o que está acontecendo? Não, meu filho, eu olho para você, você é um menino tão bom, você está na igreja. É desse jeito, a Camila está rindo, mas eles falam desse jeito. Você é um menino tão bom, Marco. Você não dá trabalho para sua mãe, não. Mas sua mãe te bateu muito, né? Eu falei assim: mas foi bom, mãe. Se a senhora não tivesse me batido, eu que ia estar bravo com a senhora hoje. Então tem coisas que nós passamos na vida que nos ensina. Ela sempre nos ensinava: seja grato. A gratidão, ela abre portas. Deixa eu ver se, por favor, para mim aqui.
Salmo 103. Glória a Deus. Glórias a Deus. Que diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim. Bendiga ao teu santo nome. Glória. Esse versículo primeiro, ele é bonito, maravilhoso. Tudo está doente, glória a Deus. Sarou, glória a Deus. Alguém que Deus resolveu levar e não recuperou a saúde do corpo físico, graças a Deus, Senhor, o Senhor o recolheu. Mas melhor é o segundo versículo, que diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças. Glória a Deus. Não te esqueças. Sabe por que Israel deixou de ser? Porque se esqueceu. Sabe por que Israel passou por vários problemas relatados na Bíblia? Porque se esqueceu. E não se esqueceu, irmãos, porque ele foi levado ao esquecimento. Era para Israel estar no Egito com a sua família por pouco tempo, mas se acomodar. Israel, que eu digo Jacó vai para o Egito, família está ali, era uma porta de escape, mas Israel ficou acomodado, ficou, e a geração que veio depois se alimentou com aquilo que não era de Deus, se alimentou de uma verdade relativa. Estamos nesta noite e constantemente, de janeiro até hoje, Deus te deu verdades absolutas. Glória a Deus. Mas o problema de algumas lutas que nós passamos é: nós transformamos o que nós ouvimos aqui em verdades relativas. E o Senhor vem dizendo que as pessoas que se esquecem dele, elas esquecem da verdade que reveste a bondade do Senhor. Se esquecem que Ele tem planos para nós, planos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Por gentileza, coloca para mim Eclesiastes 3. O segundo segredo para nós ganharmos tempo: a Bíblia nos ensina que há tempo para todas as coisas, mas o versículo chave de Eclesiastes, no primeiro versículo, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. Deus determina o que vai te acontecer em 2023, e há tempo para todo o propósito. Aleluia. Mas uma coisa interessante: para eu entender o propósito de Deus, eu tenho que passar pelo processo. Nós passamos pelo processo de janeiro até agora. Alguns entenderam, já entenderam o que Deus quer de você esse ano. Outros ainda não entenderam. Outros ainda não compreenderam, porque só murmura, só reclama, só se queixa. Mas Deus, mas onde é que o Senhor está? O que o Senhor está fazendo? Mas isso não pode acontecer comigo. Mas como é que pode? Eu amo demais usar o exemplo de Maria, mãe de Jesus. A gente costuma dizer que a única pessoa que tem um rei na barriga é Maria, mas parece que eu tenho um rei na barriga. Parece que eu tenho um rei na barriga. Maria está indo para o deserto, mas ela não está grávida? Está. Mas ela não vai ser a mãe de Jesus, o Filho de Deus? Vai. Mas ela tem sapatinho? Não. Ela já comprou fralda? Não. Ela já fez um enxoval? Não. Mas ela está entendendo o processo. Tem coisas que não aconteceram na tua vida esse ano, mas entenda o processo, viva o processo, para você entender o propósito que Deus quer contigo. Não foi, não aconteceu. Eu fico pensando
não deve ser filho de Deus que está aí, porque se fosse filho de Deus, era para ela estar num hotel 5 estrelas. Eu sou blindado, meu casamento é blindado, a minha vida é blindada. Me prova na Bíblia que é blindado. A Bíblia diz que aquele que construiu a casa em cima da areia, e aquele que construiu em cima da rocha, o Covid pegou aquele e pegou esse. Aquele que construiu em cima da areia, o vento vem na casa desse, e a tinta vem na casa daquele também que construiu a casa na rocha. Então, meu querido, a gente não é blindado. Existe Deus blindando a minha vida e a sua vida. Não, deixa, vou blindar essa aqui, porque o Satanás não vai atrapalhar, não vai deixar, para que ela não entenda os meus propósitos. Não, nós vamos passar por um processo, e esse processo vai ser feito a fim de que nós não entendamos os propósitos de Deus. Deus tem plano este ano para mim e para você ainda. E o terceiro segredo para você entender os propósitos de Deus na sua vida é confiar. Não se pode existir uma relação onde não há confiança. Eu não posso me relacionar com o pastor Elilson. Eu não posso me relacionar com o pastor se eu não entender, se não houver confiança. O pastor não pode fazer um projeto para a igreja se não houver confiança entre a igreja e o pastor. Eu não posso entrar em 2023 se não houver confiança entre eu e Deus. Não tem confiança, então não faça projetos, porque tu não confia em Deus. Tu não acredita que Deus tem planos para a sua vida para 2023. Tu não acredita que Deus ainda pode fazer um reboliço e mudar a tua história em 2022. Glória a Deus. Sabe o que é um reboliço? Reboliço é uma bagunça. Reboliço é uma bagunça. Em Ezequiel, no capítulo 37, a Bíblia diz que houve um reboliço. Ou seja, o que o inimigo talvez tivesse feito com o povo de Israel, Deus desfez através de um reboliço, mudou tudo, e desfez tudo, e criou um caos, e criou uma situação que ninguém entendia, para trazer à baila os propósitos dele na vida de Israel. Aí tu entende assim, mas por que está acontecendo isso na minha vida? É um reboliço que Deus está fazendo. É uma mudança que Deus está fazendo. Alguém já mudou e diz assim: não, minha mudança foi tranquila, não quebrou nada, não arranhou a geladeira, porque você pode estragar tudo da mulher, mas você arranhar a geladeira, meu amigo, procure um hospital rápido, um médico, porque pode estragar tudo, mas se arranhou a geladeira, o negócio vai pegar. Eu tenho isso de experiência própria. Pode quebrar um quadro, pode quebrar um negócio, pode quebrar vaso, mas, meu amigo, se arranhou a geladeira, pode esperar. É pau para dar em 10 que vai só dar em 1. Mas, irmãos, é isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida este ano ainda. Estamos chegando já em dezembro. Como diz as irmãs, não jogue a rede. Espere no Senhor, confie no Senhor, tem bênção do Senhor para a sua vida. Creia que estamos sendo conduzidos por homens de Deus. Eu ia até contar um testemunho, mas não dá tempo. Mas o pastor sabe o que eu ia falar. Tenha certeza que tudo que ele abrir a boca acontece. Tudo que ele abre a boca não é para merecimento dele, não. Quando ele fala assim, vai acontecer assim, 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 pode escrever que acontece. É muito bom, irmão, sermos guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo. E esta é a palavra que Deus nos deu nesta noite. Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Ele foi literalmente no estilo militar e mineiro, né? Vocês viram que ele só não deu tiro porque não tinha um fuzil, mas ainda armou. Mas quem entendeu
essa mensagem de glória a Deus. Glória a Deus. Deus usa cada um dos seus filhos nas suas maiores simplicidades. Isto é o Evangelho. O Evangelho não é invenção, não é ideologias. O Evangelho é simples, né? Simplicidade, quando todo mundo entende e compreende o que Deus está falando. Estilo militar, porque vocês viram aqui a técnica. Estilo militar, porque eu disse que ele tinha até 8 horas. Se pudesse encerrar 5 minutos antes, eu agradeceria. E ele, 5 minutos antes, não encerrou, mas terminou, né? Então, isso é o estilo militar. Se não fizer isso lá no quartel, fica preso, né? Não é assim? Fica preso. Mas, já que ele ganhou tempo, nós não podemos perder. Vamos para frente, né? Desde domingo passado até dia 31 de dezembro, se Deus quiser, Jesus não voltar até lá, atenção aqui, ajuda aqui elas. Estão animadas. Uma professora das crianças para ajudar aqui as 3. Tem aí? Já estão animadas, né? Glória a Deus. Isso. Então, nós vamos ter desde domingo passado até o dia 31 de dezembro, se Deus quiser, sempre a alegria e a honra de poder ter um pastor trazendo uma palavra de Deus para a nossa vida. Domingo passado foi eu. Quem teve aqui? Glória a Deus. Quarta-feira passada foi o pastor Carlos. Quem teve aqui? Hoje foi o pastor Leandro, né? Quarta-feira vai ser o pastor Manuel Maria, né? Na sexta-feira vai ser o pastor Isaías, né? Quando for no domingo, que aliás domingo já é Santa Ceia e ação social, vai ser o pastor Maciel, né? Não sei se ele vai usar as armas aqui, que ele também é militar, né? Mas seja lá como for, ele vai pregar. E eu sei que vai ser bom. Amém? E aí vai. Na quarta-feira outro, na sexta